para as vacinas, você tem a chance de sair como herói, sabe? Acho que você comprou a vacina, a gente é o primeiro país do mundo a vacinar, não sei o que e tal. Aí ele falou que ele não poderia fazer isso porque ele não acreditava nisso, sabe? Então, eu fico pensando que na verdade tem ali uma questão, assim, eu não sei se eu considero o Bolsonaro assim cruel ou se ele é só muito ligado às próprias ideias e pronto, sabe? Porque tem muita gente que chama de genocida, não sei o que e tal. E assim, eu sou absolutamente neutro nesse sentido, porque assim, sinceramente, esse jogo aí não. Sei lá, eu não tenho a esperança que você tem, sabe? De colocar uma galera lá que vai de fato fazer diferença, não sei o quê. Já vi um monte de eleição e a gente continua sempre debatendo as mesmas coisas. Tipo, vamos falar de educação. Aí todo mundo fala do mesmo jeito da educação. Não tem um plano perene, não tem nada nesse sentido. Então eu já tô meio desacreditado. Eu não sou nem Bolsonaro, não sou Lula, não sou nada disso. Mas eu fico pensando se. é, Parece que essa condução da pandemia que rolou nesse governo tem muito a ver com convicções pessoais dele, e assim, a gente pode achar o que quiser. É, mas eu não sei porque eu vejo muita gente falando que é maldade, o cara fez isso porque ele queria matar pessoas. Eu acho que é um pouco longe demais. Você acha também? Você acha que eu tô falando É, besteira? não, acho que está certinho, né? Se você pegar na etimologia da palavra o que é genocídio, e são pouquíssimos os casos hoje reconhecidos no mundo do que é genocídio, é quando você tem a intenção de exterminar uma raça, Aham. enfim, né? E eu não acredito nesse ponto. Tanto que eu fui uma das críticas quando se falou em genocídio, e não sei, nem me lembro mais se ficou na conclusão do relatório, foi um tema polêmico, eu não votei porque eu não podia votar, nesse é um assunto interessante também, contar alguns episódios, alguns causos, algumas anedotas do que aconteceu na CPI, e alguns casos reais. Nós tivemos nenhum voto de nenhuma mulher na CPI, porque nós não tínhamos direito a votar, Por porque nós quê? não fomos indicadas na CPI. Ó, Né? Mas eu vou rapidamente falar uma tá. coisa que eu acho que é importante dentro desse processo. Então, de forma bem objetiva, não. Também não acho que foi esse o caso. Mas acho que ele é tão responsável quanto, independente de querer ou não, porque ele é o presidente da República, ele não pode fugir a responsabilidades. E muito menos, em pleno século XXI, negar a ciência. É. Nós não podemos negar a ciência. A ciência salvou vidas. Nós somos uma geração de vacinados e por isso estamos vivos. Nós somos da geração lá que a penicilina salvou e salva a humanidade. E nós somos uma geração que temos exemplos para o mundo. Nós somos exemplo para o mundo. Uma das poucas coisas boas do Brasil é a prevenção com a vacinação praticamente universal dentro do Brasil. E agora as mães estão deixando de levar seus filhos para tomar as vacinas mais básicas. Porque até isso ele teve a capacidade de desconstruir. Mas eu preciso falar para o seu público que está nos assistindo, que é um público tão jovem, que assim, talvez o seu problema por essa coisa do pessimismo é que você é a geração recheio desse sanduíche. Como é que é? Assim, não sei, pensei nisso agora. Por Tá. quê? Como eu sou uma geração mais velha que a sua, eu sou a geração que acompanhou a redemocratização. Eu sou a geração que viu Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, Teotônio, Itamar. Eu vi os maiores homens públicos desse país, e ainda alguns vivos, como Pedro Simon, fazerem a verdadeira diferença. Um dos momentos mais importantes e emblemáticos da vida brasileira foi o momento em que Ulisses Guimarães, e tem uma foto muito interessante, eu peço que vão no Google verificar, Ulisses Guimarães descendo nos cárceres privados, lá nas prisões, e dando com o dedo em risco, ele era um homem muito grande assim, bradando contra os cães da ditadura. Tinham os soldados, os militares, estavam os cães na frente, ele gritando. Essa coragem, né, esse espírito público de falar assim, eu estou aqui para defender a liberdade do outro, estar ali. Então, esse movimento foi um movimento, você falou do Plano Real, não só que garantiu a redemocratização, a anistia, para que eles pudéssemos trazer os nossos irmãos que estavam exilados, mas que estabeleceram o Plano Real, que avançaram na regulamentação dos direitos que estão na Constituição. Está lá na Constituição, todo mundo tem direito à liberdade, à igualdade, à propriedade, etc. Dependia de regulamentação, a gente avançou muito durante muito tempo. É que de um tempo para cá, realmente, a política fez isso aqui. Porque, infelizmente, os homens públicos que foram eleitos não honravam e não honram o voto dos seus representantes. Colocam os seus interesses próprios na frente. E aí você
o resto é história. Mensalão, nós estamos falando só desse governo, mas vamos reconhecer que a corrupção começou lá atrás. Né? Eu acho que o maior mal hoje do Brasil é a reeleição. Eu já fui favorável à reeleição. Interessante. Hoje eu sou totalmente contra. Porque a pessoa ganha e já está preocupada como é que vai fazer para se manter 8 anos no poder. Então foi assim com o Lula no Mensalão. Vou comprar lá a mesada. Mensalão é mesada. Vou comprar lá deputados para votar o que eu quero e para garantir a reeleição. Aí houve a descoberta do Mensalão, virou o quê? O Petrolão. Um escândalo maior ainda de corrupção, onde você quase quebrou a maior estatal brasileira, que dá lucro, que tem lá, que o pré-sal hoje, que é uma verdadeira, tem condições de fazer uma verdadeira revolução financeira e econômica para o Brasil. Foi descoberto o Petrolão, né? Lembra, eu vou fazer o diabo para eleger a Dilma, e Dilma, na reeleição, quase quebrou uma estatal, que é do setor energético. Todos nós pagamos essa conta, a energia mais cara, porque segurou o preço para falar que não tinha inflação, e depois todo mundo viu o rombo que isso gerou. E agora o orçamento secreto. Ou seja, ninguém sabe o que é orçamento secreto, mas o próprio nome já diz, não é nada bom, né? Ser secreto não é bom. Se é público e secreto, não é bom. Não está certo, essa conta não fecha, né? Isso tudo por quê? E aí, inclusive as medidas eleitoreiras se fazendo agora nas vésperas da eleição para poder ganhar. Então, acho que a forma que nós temos de reconstruir o Brasil, para dar aqui pelo menos uma notícia boa, né? Pelo menos tentar fazer você virar um otimista em relação... Acho que a maior reforma que nós temos que fazer, ela se faz com uma única canetada. Eu, eleita presidente da República, primeira coisa é atravessar a avenida e entregar um documento assinado em cartório, registrado em cartório, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Está aqui, ó. Já estou dizendo que eu renuncio a uma disputa à reeleição, ou seja, não sou candidata à reeleição. E aí manda uma PEC, obviamente,